Oi pessoal, agradecendo o apoio que o pessoal oferece, adquirindo cada vez mais as obras tanto da coleção Grimório Goécia, assim como da coleção Grimório Verum Carpe Nigrum, aqui nesse vídeo eu dou continuidade à abordagem do elemento fogo, conforme relançarei na coleção do Grimório Elementar, agora em vários volumes, ao invés de apenas um livro enorme, que falta muita coisa. Já aviso que também preparo um outro novo livro com atividades complementares da Goécia, especificamente com atividades rituais muito mais simples de serem feitas por pessoas que seguem toda e qualquer religião, parecidos com a estrutura do Pathworking, mas com outros recursos que facilitam os resultados e a própria realização em qualquer lugar onde você estiver. Conforme o livro do elemento fogo, em cada vídeo eu abordarei um capítulo, hoje tratado segundo da obra, que se dividem em, primeiro, fogo, segundo, história da relação humana com o fogo, terceiro, o elemento fogo na magia, quarto, pedras e cristais na sua relação com o elemento fogo, quinto, plantas e ervas do fogo, sexto, animais do fogo, sétimo, meditações com fogo, oitavo, magia com velas, nono, elevando a magia com o fogo, décimo, lugares místicos do fogo, 11º capítulo, deuses e demônios, seres e espíritos do fogo, 12º capítulo, magia solar, 13º, piromancia e adivinhação pelo fogo, 14º, magias e feitiços com fogo, aqui no... Hora da Magia do Caos. Antes de iniciar, é importante esclarecer o porquê e qual envolvimento a história tem no e para o elemento fogo. Na verdade, ou o fogo tem importância na tua história, ou terá para você se envolver e usá-lo na tua magia, quando é a história de cada coisa que nos abre qualquer conceito de valor sobre. Qual seria a razão de algo significar algo que não tem uma história que nos inclua? A história do fogo com outras pessoas ou gerações pode bem lhe inspirar em praticar algo parecido, ou criar tuas próprias celebrações para manter tua relação com o elemento fogo, numa relação maior do que seu simples aquecimento. Apesar da naturalidade que lidamos atualmente com o elemento fogo, principalmente na culinária, esta atitude moderna tornou o tema algo comum, com diminuição de sua relevância por ser facilmente obtido ou acessado. No entanto, ao observá-lo na magia, o seu foco é muito ampliado do simples aquecedor de panelas, mas para se compreender isso precisamos entender um pouco de sua história. Desde que sua tecnologia foi descoberta pela humanidade, as chamas sempre foram usadas misticamente em cada descoberta do que poderia ser feito com fogo. Óbvio, principalmente para magos do caos, onde a experiência nos ensinou que a magia de hoje é a ciência de amanhã, mas necessário apresentar como que esta estrutura hierárquica do saber chegou antes dos acadêmicos se apossarem de nossas técnicas mágicas. Diante do fogo ter ou ser uma reação natural de muitos objetos a partir da ignição, a incompreensão de quem não entendia tais manifestações ativava um mecanismo de ignorância de que todo incompreendido era coisa do demônio. Assim como feito antigamente, muitas pessoas até hoje se penduram neste varal fictício e fantasioso, geralmente responsabilidade de quem o usa, interpretação que se encaixa ou determina a residência do diabo, a quem acredita e assim o condena. Então, voltemos no tempo a compreendermos por que tal ridícula interpretação condenatória do fogo, comum no nosso universo existencial, preconceito geralmente criado por gestores de conhecimento antigos de todas e quaisquer outras religiões precisavam condenar aquilo fora de seu comando, os pagãos, povo que vivia na e da natureza. Esta característica que diferenciava essas pessoas era também causa de seu isolamento, só que essa chance dessas pessoas saírem do lugar comum, da simplicidade imposta como a realidade que deveriam seguir, era também forte causa de preconceito, aquilo que pessoas, entre aspas, urbanas, eram incapazes de compreender. Por certo, entre mesmo as pessoas urbanas existiam aquelas pessoas curiosas que também investigavam a natureza pura, principalmente dos elementos, fatalmente chamadas de pessoas feiticeiras, as quais eram mais temidas do que respeitadas. Assim, para arrumarmos ao conhecimento do que o ciclo condenatório pregado pela ignorância, precisamos focar agora no elemento ao que trata esta obra, o fogo. Pessoas pagãs, bruxas, feiticeiras e praticantes de magia usam fogo para realizar rituais há séculos.
O fogo está presente na cultura humana desde as primeiras partes da Idade da Pedra, e há evidências de que ele tem sido usado cerimonialmente desde então, diante de sua faculdade peculiar ser sempre a transformação dos objetos queimados. Desde a finalidade de ler mentes até invocar mortos, o elemento fogo foi manipulado por várias razões. De fato, a arte da magia do fogo evoluiu significativamente ao longo dos séculos, tanto que o ofício foi parte integrante de várias civilizações, até hoje, quando a união do oxigênio com outros químicos ainda servem de propulsão aos caríssimos foguetes que tornam a expansão espacial humana tão lenta. Ao analisarmos o fogo como papel inicial, notamos que a magia sempre colaborou para a evolução humana, mesmo que tenha servido posteriormente para cientistas chuparem nosso conhecimento, até mesmo exigindo direitos autorais para suas descobertas em alguns casos, não em todos. Mas para praticantes de magia, sejam pagãos ou não, as propriedades mágicas do elemento fogo sempre foram de domínio público e variam de acordo com as necessidades, uso, prática e tradição. Ao incluirmos a simbologia humana associada ao elemento, também evoca sentimentos diferentes aos praticantes. Alguns o consideram como o sucesso da pessoa, enquanto outros relacionam limpeza interna e emoções com chamas de fogo. Rituais relacionados ao fogo também foram realizados por praticantes do templo de Atena, por exemplo. Na mitologia grega, Prometeu entrou no céu para roubar o fogo e espalhar sua energia para a humanidade, promovendo assim a vida na Terra. É também por isso que o fogo está associado ao poder, energia, paixão e força de vontade. Ao longo do tempo, o fogo foi percebido como um recurso essencial, pois promovia fertilidade, vida, calor e conforto. Na Idade Média, o elemento estava ligado ao disco solar e aos dias de verão. Divindades do fogo. Na obra, sem me estender muito no assunto, alguns nomes vinculados ao elemento fogo são lembrados com algumas de suas respectivas associações. Entendam que a intenção da obra, ao tratar do tema no seu aspecto temporal, não busca uma narrativa religiosa, mas uma pragmática ao que nos será útil nas práticas em todas as linhas. Superstições. No passado, as pessoas formavam muitas superstições em associação com o elemento fogo. Midsummer, Beltane e outros festivais antigos geralmente se concentravam no fogo e superstições relacionadas. Chamas eram acesas em algumas regiões celtas para manter seus rebanhos de animais saudáveis e seguros. Hoje, acredita-se ver fogo e chamas em seus sonhos pode ter várias conotações. Pré-história. A evidência mais antiga de que humanos são capazes de controlar o fogo para esses propósitos, fragmentos de madeira queimados, sementes e fragmentos de sílex, tem quase 800 mil anos. O fogo manteve ancestrais vivos, fornecendo cozimento e calor por seus invernos. Não é de surpreender, então, que se acredite que a adoração, a reverência e a deificação do fogo sejam tão antigas quanto. A maioria das línguas indo-europeias, a família de línguas que em 1000 a.C. eram faladas em toda a Europa e em partes do sudoeste e sul da Ásia, tinha dois conceitos separados do fogo: Agni e suas variantes descrevem o fogo animado. Esta é a raiz da palavra sânscrita do fogo, Agni, também nome de uma divindade hindu do fogo, e do latim ignis, de onde o inglês moderno obtém palavra como ignite, ou em português ignição. Power, P-A-E-W-R, e variantes descrevem fogo inanimado. Aqui é onde temos o grego pyr, P-Y-R, raiz da palavra como pira, e piromaníacos. E o tataravô da palavra moderna do inglês, fire. Em 600 a.C., temos já afirmadas as religiões, principalmente o zoroastrismo ou o masdeísmo, onde o termo adorador do fogo às vezes é associado ao zoroastrismo, em sistema de religião fundada na Pérsia por volta do século VI a.C. por Zoroastro ou Zaratustra, a primeira grande religião a adorar uma única divindade em vez de muitos deuses. O zoroastrismo começou no que hoje é o nordeste do Irã e o sudoeste do Afeganistão. O fogo sagrado e o Kundalini, o intercessor elemental da grande deusa, a mãe do mundo. Naquele velho Egito elemental que cresceu e amadureceu sob as protetoras asas da esfinge. Nele, como elemental da natureza, sua cerimônia de iniciação era algo terrivelmente divino. Na obra me aprofundarei mais num tema importante a quem pratica magia, mas não para tornar vosso tempo nulo para pessoas que não se interessam por. Resumirei aqui em uma menção apenas.
O importante é sabermos que o fogo nos concede quando seguimos a senda do fio da navalha, o poder de sair do corpo físico à vontade, despertar a nossa consciência e ficarmos absolutamente despertos nos mundos superiores. Grécia e Roma. Na cultura greco-romana havia dois tipos principais de adoração no fogo: o fogo da lareira, com divindades como a romana Vesta e seu equivalente grego Hestia, e o fogo da forja, como o romano Vulcano e o grego Hefesto. A história do titã grego Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e deu aos humanos, é um conto bem conhecido. Depois de 1300 depois de Cristo até 1700 depois de Cristo, na Europa temos os Tempos Ardentes. As bruxas tiveram uma experiência traumatizante na época de alguma forma. Ardente período entre 1300 e 1700, quando pessoas acusadas de bruxaria foram queimadas na fogueira na Europa ou sacrificadas de outras formas pelos católicos, que alegam até hoje não fazerem sacrifícios. Acadêmicos preguiçosos que analisam apenas após 1500, por ser época onde o genocídio católico passou a ser registrado, em suas análises esquecem dos casos não registrados. Além disso, em mais de 90% da Europa, na época, não usavam gráficas e o registro automático só alcançava 50% da região após 1600. Então a situação nos autos é como o câmbio oficial, que ignora o que de fato ocorre na realidade até hoje para nomear a banda realista como negra. Ou câmbio negro, tá? Para vocês entenderem o termo. Queimar na fogueira era execução de escolha para hereges neste momento, prática que tem suas origens na Babilônia e no antigo Israel, mais tarde adotado pelos europeus. O fogo, como batizador ou purificador, aparece fortemente em toda a Bíblia, a executar hereges. Dessa maneira, era considerado por muitos meio de livrar malfeitores de seus pecados ou mal, com efeito colateral conveniente de acabar com os próprios malfeitores no processo. Como outros que vieram para a feitiçaria e paganismo no final dos anos 1990, o início do século XXI. Foi constantemente exposto à história dos tempos das queimadas. Dos 9 milhões ou mais de pessoas bruxas queimadas durante julgamentos das bruxas na Idade Média, da linha ininterrupta de bruxas que datam daquela época, daquelas que não puderam continuar na antiga religião. Visando ajudarem a reviver a religião quase perdida aos seus opressores católicos séculos atrás, entre essas pessoas assassinadas estão milhões de pessoas bruxas, mas não somente. Da mesma forma como bruxas e pessoas falsamente acusadas de assim o serem eram assassinados por católicos na Europa, até os dias de hoje a feitiçaria é perseguida na África, por exemplo na Tanzânia. Entre as tentativas de pessoas bruxas remanescentes tentando resgatar essa tradição humana, acima de tudo, está na noção de uma linha ininterrupta de bruxas em covens, altamente organizados que remonta à época ardente, como popularizado no mundo moderno, primeiramente pela dama Margaret Murray na década de 1920. Embora de forma muito romântica, a teoria rapidamente desacreditada por historiadores e arqueólogos foi desmerecida por não haverem evidências físicas eliminadas na Inquisição, claro. A linguagem, a alfabetização, dialeto, viagens, distância e limitações financeiras impediram a rede de bruxas, ou de qualquer pessoa, de existir de maneira que Murray afirmava existirem nos tempos pré-industriais. Apesar de desacreditadas, as teorias de Murray foram posteriormente retomadas por Gerald Gardner, o primeiro bruxo a ir a público depois que a última das antigas leis anti-feitiçaria foi revogada na Inglaterra na década de 1950. Gardner fez muitas referências a essas teorias de grande parte do seu trabalho, que se tornaram os blocos de construção de grande parte da feitiçaria e do paganismo praticado hoje. A interpretação de Gardner das teorias de Murray foi, por sua vez, construída por bruxas ecofeministas influentes nas décadas de 1960 e 1970, aonde obtemos muito, não tudo, da retórica dos 9 milhões de mulheres, existente ainda hoje em algum material sobre bruxas. Este número foi ainda mais cimentado num documentário canadense de 1990 chamado The Burning Times, apresentando vários desses autores, mas ao olharmos objetivamente alguma das afirmações de autores bruxos e pagãos sobre a época ardente, é importante não ignorar o que o professor Ronald Hutton descreveu como a onda
de pesquisa que aponta em termos inequívocos. Conforme registros escritos só passaram por uma padronização e multiplicidade após 1500, com as gráficas de Nuremberg, cerca de 200 anos depois da Inquisição ter se iniciado. Guarda-se apenas após este ano a contagem muito inferior pelos registros de que o número de 9 milhões de pessoas executadas na Europa durante esse período em diante é falso. Bom, não dá para afirmar nem que é nem que não é, devido aos poucos registros remanescentes daqueles sacrifícios católicos realmente registrados em número menor de que 20%. Não há um número oficial, mas os estudiosos estimam algo entre 40 e 60 mil dos registrados. O mito de 9 milhões se origina em um panfleto de 1784 do estudioso alemão Gottfried Christian Voigt. Nesse panfleto, Voigt estimou novamente, sem qualquer evidência, o número de pessoas executadas por feitiçaria durante um período de mais de 1000 anos, englobando épocas prévias às gráficas. Essa figura tem sido muito usada fora de contexto por inúmeros outros autores desde então. Pela tradição das bruxas não serem sistemáticas ou mesmo bem organizadas, na Idade Média, a extensa variação cultural em toda a Europa confundiu as atitudes em relação aos papéis do gênero, feitiçaria, magia e atividades religiosas. Somado a isso, as igrejas católicas eram muito diferentes de país para país ou mesmo de cidade para cidade. A igreja também tinha ideias diferentes em diferentes países e cidades sobre a aceitabilidade da magia popular, superstições e assim por diante. Mesmo após a publicação do Malleus Maleficarum de Cramer, tratado mais conhecido sobre bruxas e feitiçaria, publicado pela primeira vez na Alemanha no final de 1400, o Malleus Maleficarum não era um texto universalmente aceito pelos caçadores de bruxas ou pela própria igreja. Apesar de ser popular entre alguns extremistas religiosos da época, muitos consideravam o Malleus Maleficarum degradante à piedade dos homens e às obras de freiras e santas, feitiçaria e demonologia. Muitos inquisidores e clérigos o rejeitaram e desdenharam como essencialmente paranoico e misógino. De 50 a.C. até hoje, na Europa e Ilhas Britânicas existia uma atividade chamada os Homens de Vimy. Até hoje, entre festivais, nos costumes da tradição bretã no Reino Unido e também fora, alguns homens de Vimy brilhantes ainda são usados em rituais. No início do século XXI, os Greenlong Pagans realizavam um festival de Homem em Chamas na floresta tropical de Otway, todos os anos, que culminou na iluminação de figura enorme construída pela comunidade no dia anterior. O design deles era de um esqueleto enorme, com caixa torácica e tudo, feito de peças de ferro que se encaixavam juntados em feixes de gravetos a prendê-los à estrutura e dar-lhe o corpo. Uma vez que tudo isso é queimado no ritual, o esqueleto permanece brilhando em brasa na escuridão. Muitas pessoas atribuem o Homem de Vimy à cultura celta e como antiga prática celta, mas não está claro se ocorreram ou não realmente. Relatos deles em sacrifícios humanos druídicos podem ser rastreados até o trabalho de Júlio César, em 50 a.C., chamado Comentários sobre a Guerra Gálica. Nele, César menciona sacrifícios estatais feitos pelo povo gaulês, tribos celtas que viviam na antiga região da Europa Ocidental, que incluía o que hoje é o norte da Itália, França, Bélgica e parte da Alemanha e Holanda, a apaziguar os deuses. Segundo César, esses ritos eram supervisionados e orquestrados pelos druidas e envolviam imagens colossais, cujos membros feitos de vime enchiam de homens vivos incendiados, e as perecem cercadas pelas chamas. Isso era, afirmou César, usado principalmente para executar criminosos, embora inocentes fossem reunidos e sacrificados para compensar os números conforme necessário. Mas, embora saibamos que os druidas praticavam sacrifícios humanos, não foram encontradas evidências arqueológicas que confirmem o relato de César. Historiadores especulam que essa história foi inventada por César para ser usado como espécie de propaganda, ajudar a justificar as guerras gaulesas, ilustrando que gauleses e bretões bárbaros precisavam de alguma civilização humana política. Antes do século XIX,
A queima de manequins, dosier ou figuras de vime era bastante comum também na França. Essa prática era semelhante a acender uma fogueira no meio do verão em outras partes da Europa. Pensava-se que afastava os maus espíritos. Na Rue aux, perdão, francês, em Paris, as pessoas costumavam fazer uma grande figura de vime que vestiam do soldado e carregavam pelas ruas por alguns dias, queimando-a no dia 3 de julho. Le Gant de la Rue aux foi queimado todos os anos até 1643 e foi supervisionado por uma pessoa local, escolhida como rei para a ocasião. Esse rei teve a honra de incendiar a figura com uma tocha acesa e, quando o fogo se extinguiu, os moradores buscaram fragmentos que sobraram. Algumas histórias afirmam que isso foi para comemorar a queima de um soldado blasfemo em 1418, mas a maioria dos estudiosos discorda. Independentemente de serem verdadeiras práticas históricas ou produto de alguma propaganda romana embelezada desde então, graças à reimaginação dos cineastas na década de 70 ou 1970, e inspirado nas imagens de Samis e outros, os homens de vime são pouco comuns nos maiores festivais de fogo atuais, tanto pagãos como outros. De 1850 até 1890, fogo e água fizeram vapor e impulsionaram a Revolução Industrial na era vitoriana, mudando a forma como humanos vivem desde então. O fogo iluminou o caminho para mineiros das corridas de ouro australianas e americanas que mudaram drasticamente paisagens e populações. E o fogo cintilou nas velas dos praticantes de número cada vez maior de tradições ocultas e espiritualistas que se formaram durante esse período. Nos dias de hoje, judaísmo, islamismo e cristianismo. Os arbustos ardentes, os pilares de fogo e as chamas de menorá são exemplos de fogo sagrado, às vezes usado como personificação do próprio Deus. No judaísmo, Chanukah, às vezes soletrado Hanukkah, é festival realizado por volta de novembro e dezembro. O feriado dura 8 dias e celebra o milagre que ocorreu durante o restabelecimento do Templo Sagrado de Jerusalém, depois de que foi conquistado pelos gregos assírios no século II a.C. De todo o óleo armazenado para ser usado nas luzes sagradas, apenas um único frasco permaneceu intocado pelo saque. Chanukah é comemorado de várias maneiras em todo o mundo, mas a tradição comum é acender velas numa menorá, candelabro de 7 luzes, a encará-las ao mundo exterior. Às vezes, uma janela ou lugar proeminente da casa. Em hebraico, é tradição chamada de Pirsuna Dnissa, ou divulgar um milagre em português. Velas, incensos e fogo também aparecem em destaque no catolicismo, inclusive na Páscoa, quando fogueiras de Páscoa ainda são acesas até hoje em toda a Europa e outras partes do mundo. Chamas sagradas do fogo, frequentemente aceso, a significar o fim do tríduo pascal, 3 dias santos da Páscoa que começam na Sexta-feira Santa e terminam no domingo de Páscoa. No hinduísmo, o fogo também faz parte da tradição de tradições hindus há muito tempo, em rituais frequentemente em frente a fogos sagrados, às vezes com o canto de mantras ou oferendas feitas aos deuses. Chama e fogo constituem componente-chave de muitos rituais diferentes, incluindo casamentos, onde Agni, a divindade hindu do fogo que eu havia falado, às vezes personificação do próprio fogo, às vezes é convidado a testemunhar a união de 2 pessoas. Fogo antigo no cotidiano. Embora usemos menos o fogo hoje do que há 20 anos, muitos fragmentos de práticas antigas ou folclóricas ainda permanecem em práticas que a maioria considera mundanas. Veja velas em bolo de aniversário, por exemplo. A magia do fogo pode ser assustadora, os resultados se manifestarem de forma rápida e espetacular. Ele não representa apenas o fogo sagrado do sexo, mas também a faísca da divindade que brilha dentro de nós e todas as coisas vivas. É isso, pessoal. Esse vídeo é curto, pois o 2º capítulo também é curto. Mas, com certeza, ao ler a obra completa, você obterá muito conhecimento para tornar esse elemento útil a você. Não posso esquecer de lhes avisar dos novos lançamentos que foram disponibilizados nesta semana e já disponíveis na Amazon, mas no exterior. Não me perguntem por quê, mas a editora deles não tem autorização para vender essas obras de baixo ou pouco conteúdo no Brasil. São blocos de anotações relacionados à Goécia para vocês guardarem seus escritos exclusivamente à magia, enquanto que, ao mesmo tempo, como portal para o patchworking, caso utilizem, a própria capa já oferece recurso para todas
suas atividades neste padrão, para você deixá-las registradas. Basta procurarem por Notebook e Tesla de Murbox, que acredito estar disponível para vocês adquirirem até no sábado, dia 17/9 de 2022. Ops, é hoje, já está disponível. Então, quer dizer, foi ontem, né? Então, e vocês já podem procurar lá já, então. Sim, eu agradeço a presença de vocês e lhes desejo uma ótima semana até o próximo programa, ok? Do terceiro capítulo. Abração! Fui!